Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem que eu tenho aqui da parte de Deus. Aliás, você que deseja ser salvo, essa mensagem ela vai ser enviada a muitas pessoas e eu pediria que você, se possível, enviasse a seus contatos também, aonde eu tenho certeza que aqueles que ouvirem, Deus irá visitá-lo e certamente vai falar contigo em nome de Jesus. Eu quero falar aqui de salvação, mas eu quero aqui dentro da Bíblia mencionar um segundo evangelho que a Bíblia se refere, o qual não é o de Jesus e é o que muitos estão seguindo, inclusive nos dias atuais que vivemos. E esse segundo evangelho a Bíblia amaldiçoa. Esse segundo evangelho, a Bíblia diz que aqueles que estão seguindo estão todos, não sou eu, vou te mostrar aqui na Bíblia. Esse segundo evangelho que a Bíblia menciona, quem está seguindo estão todos debaixo de maldição. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção nesse segundo evangelho que é mencionado dentro da palavra de Deus. Hoje em dia se prega muito bênção, se prega muitas vitórias, se prega a conquista, mas o lado da libertação, o lado do despertar do espírito, o lado do arrependimento, de conversão, ou precisamente falando de salvação, é como se não existisse na Bíblia com relação a muitas pessoas, porque se pregam muito o que as pessoas querem ouvir, mas o que liberta de fato, o evangelho de fato que salva, é como se estivesse oculto, porque não é pregado hoje em muitos lugares mais. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim: graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. No versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Perceba que o apóstolo Paulo está admirado com a inconstância dos Gálatas, ou os Gálatas, após ele ter exortado ou disciplinado, estão passando tão depressa do evangelho da graça de Jesus. Ele menciona para um outro evangelho, um segundo evangelho, o apóstolo Paulo está mencionando na Bíblia. Se você observar no versículo 3 do capítulo 1, aliás, no versículo 4, do capítulo 1 de Gálatas, ele fala que ele deixa muito claro, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, ou nos desenraizar deste mundo perverso. Em outras palavras, aquele que está seguindo o evangelho que salva de fato, aquele que está seguindo o evangelho que liberta, aquele que está seguindo o verdadeiro evangelho de Jesus, e não esse segundo evangelho que o apóstolo Paulo menciona, mas quem está seguindo o verdadeiro evangelho de Jesus, não pode ter nenhuma raiz de pecado, não pode ter nenhuma raiz do mundo. Quem está seguindo de fato e de verdade o evangelho de Jesus, não pode ter nenhum vínculo com o pecado do mundo lá fora. Aí você vai dizer: pastor, mas nós não somos pecadores? De fato somos, mas não confunda. Uma coisa é ser pecador, outra coisa é viver na prática do pecado. Deixo claro aqui, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. E esse segundo evangelho que o apóstolo Paulo menciona é o evangelho que a gente vê, inclusive nos dias atuais, um evangelho que aceita tudo, um evangelho que tudo é comum, um evangelho que tudo é normal, um evangelho que se aceita adultério, um evangelho que se aceita prostituição, um evangelho que se aceita roubo, um evangelho que se aceita engano, um evangelho que pode beber, um evangelho que pode ir para a festa por meio dos escarnecedores, quanto a Bíblia diz: não vos assenteis com os escarnecedores. É o evangelho liberal que se aceita o mundo dentro de muitas igrejas. Esse é o segundo evangelho que o apóstolo Paulo menciona. E agora vem o pior.
Esse segundo evangelho, todos que estão seguindo esse segundo evangelho, eu vou te mostrar na Bíblia. É a Bíblia, não estou julgando ninguém, nem condenando, mas está todos amaldiçoados. Eu vou te mostrar aqui. Você vai observar aqui o versículo 8 e 9 do capítulo 1 de Gálatas. Seguido um do outro, ambos dizem a mesma coisa, seguido um do outro. Dois versículos iguais dentro da Bíblia, seguido um do outro. Isso não existe em nenhum outro livro, somente aqui. Isso aqui é um alerta para quem quer ser salvo. Se você quer ser salvo, isso aqui é um alerta para você. Se você quer ser salvo, isso aqui é um alerta para que você dê mais um passo na sua salvação e se pergunte qual desses dois evangelhos eu estou seguindo. Dois evangelhos. O de Jesus, que é aquele que leva ao arrependimento, a conversão, a santidade ou a salvação. Mas existe um segundo, o qual o apóstolo Paulo menciona. Admira-me, no versículo 9 do capítulo 1, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Veja, um segundo evangelho. Que segundo é esse? O liberal, o que se aceita tudo. É o evangelho que se prega o que as pessoas querem ouvir. É o evangelho que se prega muito a bênção. É o evangelho que se prega aquilo que as pessoas se agradam. É o evangelho que passa a mão na cabeça. É o evangelho que se alisa as pessoas. É o evangelho do amor fingido. É o evangelho do engano. É o evangelho do pecado, da mentira. É o evangelho que não salva, mas que leva para o inferno. Esse é o segundo evangelho que o apóstolo Paulo menciona. E ele está aqui repreendendo os Gálatas, chamando a atenção dos Gálatas, disciplinando os Gálatas. O apóstolo Paulo está aqui colocando o dedo na ferida dos Gálatas, dizendo: me admira de vocês passar tão depressa para um outro evangelho, adiante de tudo que eu os ensinei. Quantas pessoas estão assim, deixando o evangelho de Jesus seguindo outro? Eu vou mencionar aqui, por exemplo, a política. Não sou político não, viu, irmão? Mas tinha tantos crentes com ódio no coração. Inclusive muitos pregadores continuam no altar pregando. Não era para nenhum estar no altar pregando. Aí você ainda convida para a sua igreja os pregadores que estavam no altar com o coração cheio de ódio. Sabe quem tu está convidando para a tua igreja? O próprio diabo, que é o diabo que está neles. É verdade. Doeu essa, né? Fazer o quê? É a Bíblia. Segundo o evangelho, se aceita ódio, se aceita tudo. Cuidado, queridos, cuidado. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é aquele que leva ao arrependimento. O evangelho de Jesus, ele une as pessoas. Só que hoje, quando se fala de união, para que haja união, tem que haver primeiro a conversão. Para que haja união, não pode haver união entre o mundo e Cristo. Tem que se separar do mundo primeiro. Então por que não há união entre os crentes hoje? Porque os próprios, a maioria, não posso generalizar, mas a maioria não quer deixar o mundo, a prática do pecado. Por isso não há união. Vê se não há discórdia. Vê se não há desentendimento. Por quê? Não quer abandonar o mundo. Não quer se unir a Cristo. E quem quer ter união com Cristo, tem que abandonar o mundo. Se não abandonar o mundo, não pode se unir a Cristo. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Quem quer se unir a Cristo tem que se separar do mundo. E porque, inclusive entre o povo de Deus não há essa união, esse afeto, esse amor, essa proximidade, por causa do pecado que está matando, simplesmente por causa disso. Quer se unir a Cristo, tem que se separar do pecado. Ao contrário, não pode. A Bíblia é muito clara, esse é o segundo evangelho. Hoje em dia não se pode pregar a verdade. Não se pode falar a verdade. Porque quando você prega a verdade, você é criticado. Quando você prega a verdade hoje, muitas, não todas, mas muitas pessoas sentem-se incomodadas. Quando você prega a verdade, muitas pessoas querem sair da igreja. Certa vez Jesus pregava e estava sendo duro nas suas palavras. Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, as pessoas estão tudo se retirando, afrouxa um pouco, o Senhor está sendo muito duro. E Jesus fala assim: Pedro, não está bom não? Vai com eles. Está bom não, irmão? Vai junto. Simples assim. Isso é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não alisa não, viu? O evangelho de Jesus não é aquele que fala com as pessoas que eu vi. O evangelho de Jesus não é aquele que passa a mão na cabeça. O evangelho de Jesus não é aquele que vai te agradar. O evangelho de Jesus é exatamente aquele que te incomoda. O evangelho de Jesus é exatamente aquele que deixa você incomodado, aquele que te deixa irritado. Por que irrita muitas pessoas o evangelho de Jesus? Porque é uma separação.
te separando do mundo para te aproximar do próprio Cristo. O Evangelho de Jesus é aquele que desvincula as pessoas do pecado, como diz aqui no versículo 4 do capítulo de Gálatas. O Evangelho de Jesus é aquele que nos desenraiza alguém do pecado. É aquele que mata a raiz do pecado e que te enraiza de fato e de verdade em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Então por que o Evangelho de Jesus incomoda? Porque muitos, e não todos, mas muitos não querem se separar do pecado, simples assim. Quer continuar com a mente contaminada, a mente carnal, a mente bloqueada. A pessoa continua pensando como pensava antes, a pessoa não muda. Aquela pessoa que diz assim: eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Eu vou dizer assim também, você vai para os quintos do inferno. Simples assim. Você nasceu assim, cresceu assim, vive assim, não quer mudar? É assim que para o inferno também você vai. Não muda não para você ver. Não muda não ver para onde você vai. O Evangelho de Jesus incomoda, irmão. O Evangelho de Jesus é aquele que coloca o dedo na ferida. O Evangelho de Jesus é aquele que nos desenraiza do mundo, nos desenraiza do pecado, enraiza nossas raízes em Cristo Jesus. Mata aquela raiz velha e cria-se uma nova raiz em Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho da graça. Esse não é o segundo Evangelho, mas é o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura, que separa do mundo, que causa uma divisão, separando do mundo e enraizando totalmente em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo. Qual Evangelho você está seguindo? O Evangelho que aceita tudo ou o Evangelho que te separa do mundo? O Evangelho que te salva ou que está te levando à perdição? O Evangelho que te agrada ou que te deixa incomodado? Qual é o Evangelho que você está ouvindo? Se está te agradando, se está falando o que você quer ouvir, tome cuidado. Pode não ser o Evangelho de Jesus. Está aqui, versículo 8 e 9. Olha o que ele repete no versículo 9 do capítulo de Gálatas, para finalizar. No 8, aliás. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Sabe o que quer dizer anátema? Quer dizer maldito ou amaldiçoado. Veja que o apóstolo Paulo aqui ele é preciso, ele é ousado nessa colocação. Ainda que um anjo vindo do céu pregue outro evangelho, nós, ao anjo vindo do céu, pregue outro evangelho, seja anátema. Que outro evangelho está se referindo? O que aceita tudo. Porque o Evangelho de Jesus não aceita o mundo, porque o próprio Cristo condenou o mundo. O próprio Cristo disse: o mundo inteiro jaz do maligno. No livro de Romanos a Bíblia diz que ele condenou o pecado na carne. Então o mundo em si, o pecado em si é uma condenação. E esse segundo Evangelho que aceita tudo que o apóstolo Paulo está amaldiçoando. E aqueles que consequentemente seguem esse segundo Evangelho, o qual o apóstolo Paulo que amaldiçoa, se alguém está seguindo a maldição, amaldiçoado está. Simples assim. Olha o versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, ele está repetindo, veja, 2 versículos, dentro do mesmo livro, seguido um do outro, falando ambos a mesma coisa. Isso aqui é um alerta. É Deus falando a mim e a você que me ouve. Cuidado com esse segundo evangelho. Esse segundo evangelho é algo perigoso. Versículo 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, que quer dizer maldito. Anátema no grego antigo quer dizer oferenda, a palavra anátema. Mas no grego atual quer dizer deixar-se de lado. No latim quer dizer maldição. A palavra anátema no latim quer dizer maldição ou maldito. Também quer dizer descrever uma condenação ou uma sentença de morte. Significa que todos aqueles que estão seguindo esse segundo evangelho, o evangelho que aceita tudo, você está aceitando a maldição na sua própria vida. A todo aquele que está seguindo esse segundo evangelho que o apóstolo Paulo aqui menciona, você está se sentenciando a si próprio de morte. Aquele que está seguindo esse segundo evangelho que a Bíblia menciona, você está assinando a sua própria condenação. Cuidado com o segundo evangelho. A Bíblia é bem clara, no latim, anátema quer dizer maldito ou amaldiçoado. E quem são esses? São aqueles que estão seguindo o segundo evangelho, como o apóstolo Paulo aqui menciona. Que segundo evangelho é esse? O evangelho que aceita tudo. Ou seja, todos que estão seguindo o segundo evangelho, é a Bíblia, não sou eu. Está debaixo de maldição. Pastor, o senhor está condenando? Então a Bíblia está condenando. Deixa de ser ignorante você que pensa assim.
Muitas pessoas pensam, é a Bíblia que diz, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, ou amaldiçoado, ou maldição. Então todos que estão seguindo o evangelho, que aceita tudo, está debaixo de maldição. Finaliza deixando essa indagação no seu coração. Qual dos dois evangelhos você está seguindo? O que salva ou o que leva à perdição? Aquele que está te agradando ou aquele que te deixa incomodado? Qual evangelho você está seguindo? Aquele que te separa do mundo e te leva para Cristo? Ou que está te tirando de Cristo e te levando para o mundo de volta? Qual dos dois evangelhos você está seguindo? Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.